Vamos lá. Gente, o tema de hoje é bem legal. Eu vi alguns debates sobre isso, eu quis trazer para vocês. Já tinha sido um assunto anos anteriores, mas acho que não estava tão em evidência como agora esse ano tá, sabe? Que é o consumo de carne na sociedade atual, sabe? Porque existem coisas que a gente acaba não questionando no nosso cotidiano, e uma delas é a questão do consumo de carne. De onde veio, como começou, se é uma prática cultural, se é necessário nutricionalmente, se não é necessário nutricionalmente. É engraçado como, de fato, essa temática ela se confunde muito porque está sempre fortemente, né, atrelada a hábitos sociais. É um hábito social a alimentação de carne, né? O ponto se este hábito ele é positivo ou negativo, no sentido de benefício para o ser humano e para também a conjuntura atual do ser humano frente à sociedade. Então vamos lá. Tema complexo, eu acho um tema bem complexo para você definir, basicamente. Porque, como eu já falei, é algo que está todo mundo acostumado, é algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas vamos conversar aí bastante, até pela parte biológica mesmo, para dar uma incentivada. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre em qualquer tema de redação, né? A gente vai encarar ali o que é palavra-chave e o que é função temática. Esse tema é gigantesco. O consumo de carne como questão social. A importância de discutir os hábitos alimentares na sociedade atual. Então, assim, qual é a palavra-chave? Consumo de carne. E se você quiser inserir questão social também, mas eu acho que questão social é muito mais o comando textual. Mas consumo de carne é a palavra-chave e toda essa temática aí que está sendo abordada é para especificar mais ainda qual é a abordagem do tema, para caso a pessoa não entenda. Né? Então, quando ele fala a importância de discutir hábitos alimentares, ele está falando sobre a questão social, sobre a alimentação, ser um aspecto cultural ou não ser um aspecto cultural, né? Beleza, vamos lá. Menu de aula tradicional, a gente vai debater os textos motivadores, vai falar um pouquinho sobre a estrutura e vai comentar algumas áreas de conhecimento sobre a temática. Beleza. Vamos lá, texto motivador 1. Diferentemente do que costuma acontecer, o texto motivador 1 é uma imagem, tá? E aí ele coloca pra gente assim: alô, é da casa da princesa Isabel. É que a gente tava precisando de uma nova Lei Áurea por aqui. E aí tem uns animais ali ao redor e tal. E é uma tirinha, é uma sátira e tal. Mas o que ele está falando? Quando a gente pensa em lei áurea, a gente pensa em escravidão, mas a gente não pensa só em escravidão, a gente pensa também em exploração, né? Então, eu acredito que a tirinha ela vai muito na apelativa de que hábitos culturais e históricos, como a alimentação baseada em pecuária na verdade, né? Também é um hábito como, de fato, a gente poderia fazer uma analogia com a escravidão, porque é um hábito histórico-cultural, né? Mas, diferentemente, foi um hábito que não foi combatido com o passar dos anos. Eu acho que é um texto não útil, tá? Esse texto aqui é muito confundidor. Eu não utilizaria ele como uma possível tese, mas ele é um texto que provoca uma certa reflexão. Como ele é um texto não útil, a gente vai tentar não definir esse texto motivador de início, mas, de fato, prestar atenção no que está sendo debatido. Aqui a questão que está sendo debatida é a questão socio-histórica. Socio-historicamente, o ser humano come faz a pecuária, se alimenta de carne, mas o debate é até que ponto isso é necessário e cabível dentro da sociedade. Beleza? Eu não sei se poderia fazer uma analogia, mas quando eu vi essa imagem, essa chargezinha, eu lembrei de Revolução dos Bichos lá de George Orwell, tá ligado? Com Aí certeza. eu, poxa, será que teria como usar Nesse nesse tema de tema, redação? Não sei. com certeza. Assim, é uma temática que o livro também coloca em pauta isso, né? Um ponto socio-histórico. Então, eu traria. Agora é só na hora de dar aquela interpretada para o corretor não confundir, mas facilmente colocaria. Bom dia, Jamila. Meu Deus, eu nem vi lá no chat. Desculpa, princesa. Concordo, colocaria, sim. Super. Texto Motivador 2 é um texto bem longo, tá? Vamos fazer a leitura dele. Ele coloca pra gente o mapa da carne. Vou até aproximar pra gente conseguir enxergar melhor. Deixa eu colocar aqui pra gente. O mapa da carne. O assunto é polêmico.
Há quem diga que não existe nada mais triste que comer sem carne. Outros consideram a mortalidade de animais para o consumo uma insanidade. ONG apresenta dados que mostram quanto este assunto é difícil de digerir. A Fundação Heinrich Böll e a ONG Friends of the Earth acabam de lançar o Atlas da Carne. Esse é um panorama ilustrador das tendências globais de consumo de carne. O estudo é sério, mostrando a situação em todo o mundo ao reunir informações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, entre outros. Como podemos ver nos gráficos a seguir, o hemisfério norte lidera o consumo, sendo seguido de perto pelo resto do mundo. As projeções do aumento da população implicam em uma produção ainda maior, o que implica em mais desmatamento para a formação de pastos, uso indiscriminado de hormônios nas criações e preocupações sobre como os animais estão sendo tratados. Acompanhe a seguir alguns dos cenários estudados, com respectivos comentários que já na próxima refeição vão nos fazer repensar. Este gráfico mostra a produção de carne ao redor do mundo. Muito embora a produção de gado nos Estados Unidos e Europa mantenha-se elevada, também o são os custos envolvidos, como ração, energia e o preço da terra. Suínos e aves ganham espaço exatamente por sua produção não precisar de muito. A demanda global por carne está crescendo, particularmente na China e na Índia, onde pode haver um aumento de 80% no setor em 2012, graças ao surgimento de uma nova classe média, fenômeno também observado no Brasil. Vamos olhar um pouquinho aqui o mapa da carne que ele produziu, né? No mapa da carne ele coloca de azul, digamos que é carne de origem bovina, né? De rosa seria de porco e suína. Poultry, eu acredito que seja... Eu não tenho certeza. Deixa eu só dar uma traduzida legal aqui. Eu acho que é frango, mas eu não vou arriscar. Aves. Frango, é isso mesmo. E o outro é de ovelha, que a gente também tem o hábito aqui, né? Chip e fogo. Vamos lá. Então, ele coloca aqui, basicamente, o consumo. Esse gráfico é um consumo de produção, tá? Não é de consumo de fato, é o Worldwide Meat Production. E aí, ele insere pra gente que são milhões estimados em 2010 e 2012. O Brasil é tirando ovelha, né, que realmente não é um hábito nosso, mas a gente vê carne bovina e carne, origem de aves, produção de aves de maneira geral, elevadíssimos. Estados Unidos, Canadá, são bem semelhantes aqui. Aqui tá os números, tá? Bem mais elevados, na verdade. Canadá menor, México menor. Argentina, mais considerável no sentido da carne de boi. China é elevado pra caramba. Nossa, olha o valor de origem suína, né? 50,4 milhões. Japão, nossa, pobrezinho do Japão. Não tem nem espaço para produzir essas coisas. A Rússia é bem baixo a produção, né? E é uma população que de fato tem um consumo mais baixo mesmo. União Europeia, bem elevado também. Bem, então ele coloca aí pra gente que a gente está consumindo mais carne. E aí ele coloca uma questão que aqui eu acho que é pertinente, aqui eu acho que viraria... Deixa eu ver se o texto continua. Aqui eu acho que já viraria uma tese, tá? Já de início. O texto está colocando pra gente, quando ele coloca mapa da carne, ele está situando-se principalmente no debate de produção e como essa produção não é tão autossustentável a nível de longo prazo, né? A população vai crescer, vai surgir novas classes médias, populações com mais acesso à compra de alimentos, o que não era uma realidade há muito pouco tempo, historicamente falando, e esse consumo vai acabar crescendo e afetando, de fato, como ele falou, mais desmatamento, menor produção de pastos e tudo isso. Então, assim, a gente tem que perceber que essa produção nem sempre ela é factível a longo prazo, né? E é isso que eu acho que o texto está tentando trazer pra gente. Não só a questão de, poxa, não vamos comer carne, vamos virar todo mundo vegano. Não, ele está trazendo um debate interessante sobre se é que essa nova sociedade ela é autossustentável. Detalhe, o texto motivador é de 2012, tá? E aí a gente já está vendo o reflexo disso atualmente, né? A gente está vendo que o valor da carne ele é muito insustentável e por ser um hábito cultural, a gente vai conversar sobre isso e já de antemão. É um hábito, tá? É um hábito cultural.
ele se torna meio inviável, tá? Vamos lá. A partir dos anos de 1950, a produção e consumo de carne industrializada aumentou radicalmente. De um modo geral, o consumo parece ter estagnado. Nos Estados Unidos, a queda de 9% entre 2007 e 2012 foi graças às novas tendências alimentares e ao aumento da preocupação das pessoas com a origem da carne. A produção da carne de aves para o consumo tem aumentado consideravelmente. Até 2020, a produção chinesa deve crescer em 37%, a brasileira 28% e nos Estados Unidos 16%. Na Índia, é esperado um consumo 10 vezes maior, chegando a 10 milhões de toneladas até 2050. Uma das razões da carne de frango ser tão popular é o seu preço. Sua produção gera menos custo porque as aves são mais eficientes em comer do que outras criações, como o gado. E isso influencia também o fato de a carne de frango não sofrer nenhuma restrição religiosa. Em 2011, foram mortos 58 trilhões de galinhas em todo o mundo. Em comparação, no mesmo período, foram mortos 1,4 trilhões de porcos e 300 milhões de vacas. Mesmo com a divulgação dos benefícios destas dietas, apenas um pequeno percentual de pessoas nos Estados Unidos e na Europa declaram-se vegetarianos ou veganos. Este hábito é bem mais popular na Índia, já que o budismo e o hinduísmo acreditam na vida após a morte, e por isso pregam a não violência, o que faz com que as populações com estas orientações religiosas restringam seu consumo de carne morta. Eficiência alimentar. Encarar a carne como uma fonte prioritária de proteína é um fator cultural. Outros povos consomem insetos e algas para compensar a baixa ingesta do nutriente, como já vimos em matéria anterior. Enquanto uma vaca inteira oferece 40% de proteína, em um grilo é possível encontrar até 80%. Gente, texto riquíssimo, tá? Riquíssimo mesmo, assim. O texto motivador, ele traz pra gente uma reflexão muito interessante, tá? Eu já vou colocar o útil aqui, porque ele é muito útil. Qual é a definição do tema? Aqui ele está trazendo, primeiramente, como o consumo de carne eu acho que é insustentável a longo prazo. Vou colocar aqui. Porque ele está falando o básico, a população está avançando, a situação de renda está se tornando mais factível e esse consumo de carne é insustentável nos valores que é feito atualmente para grandes populações, tá? Eu falo aqui muito sobre tamanho populacional. Outro fator que o texto motivador traz pra gente, que eu acho riquíssimo também, é o consumo de carne. Veja, consumo de proteína apenas através da carne. E aí a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas já dá pra adiantar. Gente, vamos lá pra biologia básica, que todo mundo deveria ter visto na escola. Não sei se vocês já viram, mas eu não vi, então por isso eu tô trazendo pra vocês. A gente vê, mas a gente não vê da maneira que deveria ser visto. Veja. O ser humano, para sobreviver, ele precisa de, basicamente, 3 compostos bioquímicos gerais, né? Gorduras, carboidratos e proteínas. Qual é a função de cada um no nosso organismo? É muito relevante para a gente pensar. E aí a gente começar a debater a importância desses nutrientes. A proteína, ela é necessária em muito menor quantidade do que carboidratos e gorduras. Justamente porque ela é uma molécula muito pequena, mas que ela tem atuação em vários sistemas do nosso organismo, né? Proteína é enzima, proteína é músculo, proteína é estrutural, proteína é um monte de coisa. Eu preciso de um consumo de mais ou menos 0,6 a 0,8 gramas por quilo. Então, eu tenho 50 quilos, eu preciso mais ou menos de 30 a 40 gramas de proteína por dia, tá? O que é 30 a 40 gramas de proteína, Bianca? Falando de carne. São 100 gramas de frango. Uma postinha desse tamanho aqui, tá? Mas, aí que tá o ponto. A proteína, ela não vem apenas da carne. Ela vem de grãos, tá? Como feijão, que tem uma quantidade legal de proteína. Ela vai vir do leite. O leite é uma boa fonte de proteínas. Ela vem de outros grãos, de maneira geral. Vão ter proteína também. Soja, por exemplo, é um grande exemplo, tá? E ela vem principalmente também de algumas verduras, né? A gente chama de verduras, mas na verdade não são verduras, mas pode advir também de algumas verduras. Brócolis, por exemplo, é um exemplo legal. Então, assim, algas, de maneira geral. Então, assim, qual é o grande ponto? O grande ponto é que culturalmente a nossa sociedade ela não ingere esses outros alimentos que eu citei aqui durante a sua dieta. Ela só ingere carne. A nossa dieta é feijão, arroz e carne. Feijão tem um pouquinho de proteína, mas a gente não come em grandes quantidades, a gente gosta mais do caldo do feijão, né? O arroz ele tem uma quantidade interessante de proteína, mas também não é grande coisa. E a carne tá lá,
De manhã, pão com mortadela e queijo. Pão é carboidrato, queijo é gordura. E a carne que você vai colocar lá, o hambúrguer, a salsicha é a fonte proteica, que normalmente é uma fonte oriunda de origem animal. As fontes de origem animal nem sempre são grandes fontes, nem fazem muito bem à nossa saúde. Por exemplo, a carne bovina. A carne bovina é a maior causadora de doenças neoplásicas, ou seja, cânceres, de TGI, de trato gastrointestinal. A carne bovina demora muito tempo para ser absorvida, ela fica muito tempo no nosso organismo. E isso acaba fazendo com que um indivíduo que já tem uma propensão a cânceres tenha. Tá? Então, por exemplo, é muito comum você ver um paciente que tem uma neoplasia, ele já tem um histórico de consumo de carne, adora um churrasquinho, é muito comum. Então, assim, o consumo de carne ele é cultural. E não é só nele que tem proteínas, e você não vai desmaiar, nem passar mal, nem nada disso se você não comer. Em outros locais do mundo, o veganismo e o vegetarianismo são muito bem vistos. Mas no Brasil, isso é importante destacar, aqui ele é muito mal visto. Tá? A gente tem o costume de falar que as pessoas que são veganas ou vegetarianas, elas são magrinhas, elas são fraquinhas, elas passam mal e não sei o que, e não tem nada a ver com isso. Né? As pessoas que são veganas, vegetarianas, elas têm fontes de proteínas tanto quanto nós. E às vezes fontes mais interessantes. Como o texto motivador logo traz, é muito mais interessante comer uma carne de grilo, tá? Ou uma soja, do que um bife filé mignon. Você vai ter menos proteína, ali você vai ter muito mais fibra, ali vai passar muito tempo mais tempo no seu organismo, vai gerar muita flatulência, né? Mas assim, é uma questão cultural, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, então ele coloca aí o consumo de proteína apenas pela origem da carne, também é uma questão cultural, né? Isso é interessante. Só pra gente... Bianca, Oi, pode falar. uma vez, quando eu era pequena, eu escutava muito, minha mãe sempre falava para eu não comer soja, porque soja ia atrapalhar o meu desenvolvimento. Dizia também que eu ia ficar com ginecomastia, dizia muitas coisas, Nossa, sabe? Tem sim. alguma relação ou não? Não, tem não. Nada a ver. Nada a ver. É tudo balela mesmo. Sabe o que eu acho muito engraçado? Pronto, vou dar um exemplo. Pronto, aqui a maioria eu acho que pelo menos convive com quem malha, não sei o que. E assim, mulheres que malham, existem suplementos, né? Pra malhar. E aí existem suplementos para homens e suplementos para mulheres. A diferença é que eles botam no suplemento para mulheres a mesma coisa do homens e jogam colágeno. Colágeno é uma proteína. Só que assim, se você estiver com falta de proteína, o colágeno vai ser quebrado e vai funcionar como uma proteína qualquer. Não tem isso muito de, porque a proteína que vem da carne é diferente da proteína... Não, é a mesma coisa, ela vai ter a mesma atuação. Porque quando passa no intestino, que tem a ação da pepsina, né, que é aquela proteína lá de quebra da proteína, tudinho vira a mesma coisa. Vira só aminoácido solto numa sopona lá. Agora sim, por exemplo, falando sobre consumo de carne, de maneira geral, o consumo de carne acaba sendo mais prático. Eu não vou negar, porque a gente já tem... Aí tá o ponto, por isso que eu tô falando que é algo cultural. A gente já tem o consumo de fazer receitas com frango, já tem o costume de fazer receitas com carne, acaba sendo muito mais prático, né? Mas a gente não tem o costume de fazer receitas com soja. Eu, por exemplo, tenho muito interesse já em parar de comer carne, mas eu não consigo porque eu não tenho tempo para pesquisar novas receitas. Entendeu? Mas é isso, é um ponto cultural. E veja, é muito comum aqui no Brasil as mães terem essa cabeça, e não é erro da mãe, elas só têm aquela noção porque alguém passou aquela noção pra elas, sabe? Alguém com desinformação que acaba passando. Mas não tem relação, não. Agora, interessante. Eu também vivenciei a mesma história. Bem, texto motivador 3 já é um texto motivador mais enfático, tá? Aqui é mais de alguém que, tipo assim... Até então a gente estava vendo sobre o debate das consequências, né? Agora não, agora a gente vai falar sobre, de fato, carne, tá? Vamos lá, sobre os malefícios da carne. Aqui é uma propaganda praticamente do veganismo, beleza? E isso é bom pra gente conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Um dia sem carne, um dia para repensar o consumo. A produção de proteína animal tem um efeito devastador sobre o meio ambiente. No Brasil, só a pecuária é responsável por pelo menos 60% do desmatamento da floresta amazônica e por boa parte das emissões dos gases do efeito estufa. É por isso que uma das formas mais eficientes de proteger o planeta é repensar os hábitos de consumo e reduzir a ingestão de alimentos de origem animal. Ele vai comentar uns dados aqui bem interessantes, mas eu quero que vocês foquem muito, assim, saiam com isso da aula, sabe? Gente, 60% do desmatamento é da pecuária. E a emissão
boa parte dos efeitos estufas, mas mais importante que isso, consumo de água, tá? Eu acho que o texto motivador traz, ou fui eu que coloquei, mas assim, a quantidade de água para fazer uma galinha, um frango não, meu Deus, um boi, fazer um boi inteiro. Vamos produzir um boi. Você pensar toda a água que esse boi consumiu, do momento do nascimento dele até o momento do abate, e toda a água que foi consumida para fazer alimento para aquele animal, é coisa de de garantir a hidratação de quase 100 mil pessoas, sabe? É coisa de maluco, assim, a quantidade de água gasta para esses animais. Então, assim, ele vai trazer, mas foquem nisso aqui, eu quero que vocês foquem nisso, porque é uma tese muito boa. O Greenpeace está orgulhoso de fazer parte do Dia Mundial Sem Carne, que aconteceu hoje, 13 de junho. O objetivo é alertar sobre o impacto gerado pela produção de carne em nosso planeta e aumentar o conhecimento das pessoas sobre o consumo responsável. Imagine só, no Brasil, a produção de apenas 1 kg de carne bovina exige mais de 165 metros quadrados de pasto. Isso equivale a mais de 6.500 metros quadrados de terra por ano para cada brasileiro. É quase um campo de futebol. É um bagulho que a gente não para refletir, eu fico chocada. Vamos lá. A ideia desta data é que cada um fique sem comer carne por um dia inteiro e evita sobre tudo que ela causa no mundo. Dê uma olhada nesses impactos. Ficar apenas um dia sem comer carne é o mesmo que poupar água suficiente para o uso diário de 9 pessoas. Segundo a ONU, em 2050, o planeta terá 9 bilhões de habitantes. Se quisermos responder a essa demanda de carne seguindo os mesmos padrões de consumo atual, o resultado será a destruição total das florestas, da água e do solo pelo avanço da pecuária. Comer menos carne significa também colaborar com a proteção da Amazônia, já que a pecuária ainda é seu principal motivo de desmatamento. Quanto mais carne se come, maior é a expansão da produção de soja e milho, responsável por 55% dos agrotóxicos aplicados no Brasil e voltada principalmente para a exportação de alimentação animal. Agora, imagine o impacto positivo se milhões de pessoas ao redor do mundo aderirem ao Dia Mundial Sem Carne. Vejam que texto rico, texto riquíssimo. Ele traz todas as teses. Ele traz a tese de impacto ambiental e ele deixa esse impacto ambiental bem evidente. Ele traz a tese pra gente de insustentabilidade, né, do consumo de alimentos de origem animal por muito tempo, assim, culturalmente. Ele traz pra gente também os impactos a nível de Amazônia, né, que é ponto relevante a se destacar. Assim, riquíssimo, texto riquíssimo. Então, finalizada a leitura dos textos motivadores, o texto motivador está muito rico nesse tema, eu acho que fica muito prático para vocês produzirem. Vamos debater um pouquinho sobre o que eu acho que vocês poderiam fazer aí na redação e principalmente algumas áreas de conhecimento interessantes para a gente conseguir inserir, tá bom? Vamos lá. Contextualização. As contextualizações que eu acho mais legais para esse tema são a flash, a cultural, a alusão, a flash e a cultural, tá? A alusão e a contextualizada eu não acho muito interessante. A flash é interessante, mas cuidado para não ficar muito impessoal. Porém, eu acho ela interessante porque, como é um tema muito polêmico, é bom você começar com contextualizações que sejam menos polêmicas, né? Então, uma definição ou uma flash, algo mais simples, até porque o tema não é um tema difícil de se compreender, né? O corretor não vai se dar muito trabalho pensando em como... Não, só de inserir a definição do tema, a palavra-chave do tema, ele já vai saber o que é. Então, você vai acabar se envolvendo menos e quebrando um pouquinho da ansiedade do corretor, porque temas polêmicos como esse geram um pouco de ansiedade no corretor para saber como você vai começar. A cultural e narrativa também são interessantes, mas como o tema já é polêmico, eu não começaria com um modelo polêmico também, né? O modelo cultural é um modelo polêmico que vai causar um pouco de impacto ali no corretor. A alusão e a contextualização são indicáveis, mas assim, eu não correria tanto por elas. Em relação à tese, ainda na introdução, na tese, uma tese muito interessante é você comparar a necessidade de outras fontes alimentícias na sociedade versus como ocorre esse consumo em países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Como isso é diferente e equiparável. Além disso, é importante destacar, vocês falarem ali um pouquinho sobre como existem males no consumo da carne para o ser humano, né? E, de fato, para o meio ambiente. No desenvolvimento, assim,
É um tema complexo, então só evite culpar o indivíduo. Coloca sempre a culpa na sociedade, coloca bastante a culpa na falta de educação. Tenta colocar a culpa na comunidade científica, de certo modo, assim, culpa não, mas eles terem capacidade de intervir nesse tema, tá bom? E é uma boa dar pesquisada em propostas que já existem, porque existem muitos outros países que têm uma questão cultural muito diferente da nossa em relação ao consumo de carne. Então, eles já têm propostas lá, como o Dia Mundial do Consumo Sem Carne. Então, é legal você dar uma pesquisada assim, consumo de carne no Canadá. Você viu lá no gráfico, né, esse primeiro texto aqui, que é bem baixa a produção, né, bem baixo o consumo, o que é que eles fazem lá, como são esses hábitos alimentares. Na Rússia também, que é uma população gigantesca, mas com um consumo de carne muito baixo. Beleza? Em relação aos argumentos, dá para fazer ponto positivo e ponto negativo, tá? Então, tenta relacionar esses dois aspectos. Na conclusão, soluções legais. Cuidado com a escolha do agente, tá bom? Na parte da solução, detalha bem essas soluções, explica bem o que vai fazer, porque é muito difícil você pensar numa solução para esse tipo de problemática, beleza? E vamos para essa área de conhecimento, que aí é a parte mais legal, né? Aí é aí que eu queria chocar vocês com alguns dados. Alguns dados biológicos interessantes, tá? O consumo de carne, ele causa crises inflamatórias. Então, a pessoa que come carne, ela está sempre inflamada. Isso é interessante, porque era algo que, tipo assim, antes de pesquisar sobre a temática e tal, a gente tem um pouco de noção dentro da medicina, mas a medicina acaba naturalizando o consumo de carne porque é algo cultural. Mas é algo extremamente negativo. Ele coloca, o consumo de carne causa crises inflamatórias. Em certo tempo levam a anemias, apendicite, artrite, câncer de mama, câncer de cólon, câncer de próstata, prisão de ventre, diabetes, pedra na vesícula, gota, pressão alta, indigestão, obesidade e varizes. Isso do consumo de carne. Porque quando você come uma carne, principalmente carne bovina, a carne bovina, ela tem, além de ser bem inflamatória, ela vai ter um consumo muito lento pelo organismo. Esse consumo muito lento vai gerar uma inflamação, porque o que é que o organismo faz? Não, isso aqui eu não conheço não, o que é que tu botou aqui pra dentro? E não só isso, mas consumo de carne animal tem DNA. Tendo DNA, o organismo vai identificar como se fosse um outro corpo estranho tentando invadir o seu organismo e vai ficar inflamado. Isso é diferente, por exemplo, de algas, porque algas normalmente não vão ter decodificação de DNA tão forte quanto proteínas. Tá? Isso é diferente de soja, porque não vai ter uma decodificação de DNA tão importante quanto na proteína. E assim por diante, tá? A carne não contém absolutamente nada de proteínas, vitaminas ou minerais que o corpo humano não possa obter perfeitamente em uma dieta vegetariana, tá? Se comêssemos as plantas que cultivamos ao invés de alimentar animais para o corte, o déficit mundial de alimentos desapareceria da noite para o dia. Lembre-se que 100 acres de terra produzem carne suficiente para 20 pessoas. Grão suficiente para alimentar 240 pessoas. É aquilo que a gente tem debatido, né? De fato, o quanto se gasta para produzir carne dá para alimentar grandes populações, né? E aí, mas por ser uma questão cultural, a gente acaba passando pano. Alguns produtores usam calmantes para manter os animais calmos, usam antibióticos para evitar ou combater infecções. Quando você come carne, você está ingerindo todas estas drogas. Na América do Norte, 55% dos antibióticos são dados a animais de corte, e a porcentagem de infecções por bactérias resistentes à penicilina avançou de 13% para 1960 para 91% em 1998. Aí é aquela lógica, né, da pirâmide ecológica. O que o meu alimento está se alimentando vai se acumular em mim, né? Natural. Geografia. Sobre a geografia. Teoria malthusiana, tá? Ótima citação para vocês já conhecem a minha teoria malthusiana, aquela que fala que a população cresce em uma PA e os seres humanos, a alimentação numa PA e os seres humanos em uma PG, o que ia tornar de fato a algum momento a população com déficit. Terceira revolução industrial, né, como ela influencia na produção de carne, e também citar um pouquinho sobre a revolução agropecuária, que foi o que aconteceu justamente quebrando a teoria malthusiana, e a criação da agrogenética, que é positiva até certo ponto. Bom,
Aqui tem algumas áreas de conhecimento, algumas séries para vocês assistirem, como Cowspiracy, muito bom, tá? Cowspiracy tem na Netflix e vocês vão adorar, se preparem. Fica de dica agora para vocês fazerem a redação. Assistirem Cowspiracy. Cowspiracy é muito bom. Nem que seja um resuminho do que acontece.